Fala galera! Como diz aqui no Mineirês da minha terra, bom demais com vocês, porque com o tio Will tá bom demais, tá? Hoje nós vamos falar desse importante processo que é a meiose. Lembrando para você que essa aula de meiose é a última aula de uma sequência que começou lá com o núcleo, passou pelo ciclo celular, passou pela mitose, então você tá caindo de paraquedas aqui, filho. Tio Will te recomenda voltar nessas 3 aulinhas que estão aí, assistir elas primeiro, depois vir para cá, para você não ficar viajando na Marionex. Bacana? Então olha só, quando a gente fala deste processo chamado meiose, que é um dos processos mais importantes que ocorre na biologia, a gente está falando de uma divisão celular de caráter reducional. A meiose, ela é uma divisão reducional que aparece em esquemas de ciclo de vida, representada pela letra R, adquirida aí ou somada a um pontinho de exclamação, tá? Igor, por que a meiose é uma divisão reducional? Porque olha só, acompanha comigo no esquema aqui da meiose. Nós vamos começar com uma celulinha com 2 cromossomos, tá vendo? Um cromossomo azulzinho e um cromossomo vermelhinho. Aqui, ó, olha lá. E vamos terminar, olha só, com 4 células com um cromossomo apenas. Então, ou seja, ao final do processo, que é essa parte aqui de baixo, ó, a gente vai ter células com metade do número de cromossomos da original, que está aqui em cima, tá? Por isso que a gente fala que a meiose, ela é uma divisão reducional, porque ela reduz o número de cromossomos ao meio nas células filhas ou nas células geradas, joia? A gente fala que aqui na mitose, olha só, desculpa, na mitose não, né? A gente fala que aqui na meiose, diferente do que rola com a mitose, lá na mitose, uma célula forma 2 com o mesmo número do original. Aqui na meiose, uma célula forma 4, ó, 1, 2, 3, 4, joia? Com metade do número de cromossomos do original. Faltou uma letrinha O aqui, vocês perdoam, o tio Will comeu com angu, tá? Então a gente produz 4 células com metade do número de cromossomos do original, beleza? Outro detalhe importante para quem assistiu a aulinha de mitose. Falei com você que mitose ocorre tanto com célula diploide, que é aquela que tem o número total de cromossomos da espécie, quanto ocorre com células haploides. Joia? Agora meiose não, galera. Meiose, ela só ocorre com célula diploide. Igor, por quê? Porque uma célula diploide ou 2N pode formar uma N. É isso que acontece na meiose. Células diploides ou 2N dão origem a células haploides ou N. Isso é meiose, tá? Agora, uma célula já haploide, já N, se ela fizer meiose, ela vai dar origem a uma mei-N. Existe meio N? Não. Joia? Portanto, meiose ocorre somente com célula diploide. Bacana? Isso fica bem registrado para você aí. Para que um organismo faz meiose? Quais são os objetivos? Opa, embolou tudo aqui, tio Igor deu uma engasgada. Vamos rebobinar. Para que um organismo faz meiose? Quais são os objetivos de um organismo ao realizar meiose? Galerite, os seres vivos fazem meiose para produzir gametas, que é o nosso caso. Nós só realizamos meiose para produzir gameta, tá? E alguns organismos, como plantas, algas e fungos, né? Alguns fungos, algumas algas e as plantas, fazem para a produção de esporo, tá? Então a gente tem meiose envolvida com produção de gameta, meiose envolvida com produção de esporo. Há alguns organismos que apresentam ciclo aplôntico têm a chamada meiose zigótica. O zigoto sofre meiose para formar um indivíduo adulto haploide. Tá? Então também fique esperto com isso, que a meiose também pode ocorrer em zigotos de indivíduos que têm ciclo aplôntico. Joia? A meiose, galeritia, diferente da mitose, que é de uma vezada só, né? Prófase, metáfase, anáfase, telófase. A meiose é dividida em 2 etapas. Ó. A gente fala que a meiose ela tem 2 períodos de divisão. Ela tem um período chamado de meiose 1, que é o mais importante, porque é o processo verdadeiramente reducional. Então, onde a gente vai parar para te explicar melhor aqui na aula, para te dar os toques importantes. E a gente tem a meiose 2, que olha só, é equacional igual a mitose, tá? Então a meiose 2, ela nada mais é do que uma mitose, joia?
Então, para a gente estudar a meiose, nós temos que ver a meiose 1 e a meiose 2. Se você juntar meiose 1 e meiose 2, você vai ter a meiose. Bacana? Tranquilão? Entendido isso aí? Então, vamos dar uma olhada na meiose 1 primeiro aí, ó, começando por ela, tá? Só que antes de chegar lá, eu vou botar um esqueminha diferente aqui, para você entender por que a meiose 1 é mais importante do que a meiose 2. Ó, presta atenção nesse esquema. Eu tenho aqui a minha célula original, com 2 cromossomos, joia? Dupliquei meu DNA, então agora eu tenho aqui 2 cromossomos duplicados, beleza? Quando vier a meiose 1, olha o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou separar, formando 2 células aqui ao final da meiose 1, estão vendo? Uma célula desse lado e uma célula desse lado. Olha a original aqui, ó. A original que está aqui em cima, ela tem 2 cromossomos. Ao final da meiose 1, eu formo células com 1 cromossomo cada. Por isso que a meiose 1 é reducional. É na meiose 1 que o número de cromossomos é reduzido ao meio, por isso ela é mais importante, joia? Então, olha só, eu tenho ao final da meiose 1 células já haploides, células com o número de cromossomos já reduzidos ao meio, bacana? Depois da meiose 1, nós vamos ter a meiose 2. A meiose 2 é igual à mitose, né? Ela é equacional, então repara, ó, eu tenho um cromossomo aqui em cima, duplicado, mas é 1, tá? E vou formar aqui embaixo, ó, 2 células com um cromossomo simples, mas é o mesmo número que eu tinha na original. 1 aqui em cima, 1 e 1 aqui, tá? A mesma coisa aqui, ó, tenho uma célula com um cromossomo duplicado e vou formar 2 células com um cromossomo simples cada uma. Por isso que a meiose 2 ela é uma divisão equacional. Tá legal? Tranquilinho? Então vamos lá ver a meiose 1 agora para valer aí, ó. Quando a gente fala da meiose, galera, ela tem as mesmas fases da mitose. Então vale o prometo Ana telefonar. Prófase, metáfase, anáfase, telófase. Com uma diferença. A gente vai botar o 1 na frente para indicar que a fase pertence à meiose 1 e vamos colocar o 2 na frente para indicar que ela pertence à meiose 2, tá? Então a gente vai começar aqui, ó, com a prófase 1, né? Nós estamos vendo a meiose 1, então a gente vai começar pela prófase 1. Detalhe da prófase 1, ela é dividida aí, você está sentado na cadeira? Você está deitado na cama? Se você estiver sentado na cadeira, segura. Se você estiver deitado na cama, agarra o lençol. Porque a prófase 1 é dividida em 5 subfases. Tio Igor, precisa saber as 5 para a prova? Não. Você precisa saber uma que é mais importante para a prova. As outras você precisa lembrar, mas uma você tem a obrigação de lembrar para a prova. Tá? Quais são as 5 subfases? Leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno ou diacinese? Tio Igor, você está dando aula de biologia ou latim? Não, filho, é biologia ainda, tá? Então, ó, são 5 subfases. Diplóteno, ó, desculpa, né? Leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Tio Igor, dessas, qual eu preciso lembrar? Do paquíteno. Não é paquito, viu, filho? Paquita, dançarino da Xuxa, joia? O nome da fase é paquíteno. Essa você precisa lembrar, já já eu te falo por quê, tá? Então, ó, o que ocorre de significativo aqui no leptóteno? Nada a não ser o início da condensação dos cromossomos. Só isso, tá? No zigóteno, os homólogos se aproximam. Então, o cromossomo homólogo vai procurar o seu parzinho. Ó, você está vendo que aqui, ó, os homólogos, eles estão bem próximos uns dos outros. Olha lá, ó, um coladinho no outro, tá? Para que no paquíteno possa ocorrer um dos eventos mais importantes da biologia, que é o chamado crossing over ou permuta gênica, que tá batendo em tudo enquanto é prova Brasil afora, tá? Igor, o que é o crossing over ou permuta gênica? Galera, nada mais é do que, olha só aqui embaixo, ó, uma troca de pedaços entre cromossomos homólogos. Igor, isso não é mutação, não? Não é, galera, porque essa troca está ocorrendo entre homólogos. Então, são cromossomos que têm genes para as mesmas características. Trocar um pedacinho ali não vai mudar muita coisa na sequência de genes, tá? Igor, mas muda, não muda? Fica diferente, não fica lá? Que eu tô vendo um azul com um pedaço do amarelo e um amarelo com um pedaço do azul? Sim, galera, muda, tá?
E essa mudança, ela não é ruim, pelo contrário, essa mudança é boa, porque ela traz variabilidade genética, joia? Então, o crossing over, o principal papel dele é gerar variabilidade genética. Ele é um processo gerador de variabilidade genética. Porque repara aqui, ó, ao final do processo, eu tenho cromossomos com uma configuração diferente do que eu tinha no início, tá? Então, o crossing over ele é uma troca de segmentos entre cromossomos homólogos para aumentar a chamada variabilidade genética, beleza? Então, lembrar que ele ocorre no paquíteno da prófase 1, certo? Por isso é importante você lembrar do paquíteno, beleza? Para terminar a prófase 1, a gente tem as outras duas subfases, que são o diplóteno, que é o período em que a gente visualiza o crossing. E como assim visualiza o crossing? A gente sabe que ele ocorre no paquíteno. Só que é durante o diplóteno que esses cromossomos vão se afastando e você consegue verificar o ponto onde houve o crossing, o ponto de toque entre esses cromossomos, que a gente chama de quiasma, joia? Então a gente verifica os quiasmas durante o diplóteno. Por isso a gente fala que é o período em que a gente visualiza o crossing over. E para fechar, a gente tem a diacinese. A diacinese, galera, ela tem eventos iguais a da prófase da mitose, ó. Você vê que a carioteca desintegra, o nucleolo dispersa, os cromossomos condensam, os centríolos, ó, olha eles aqui, ó, estão migrando para polos opostos da célula, começa a se formar o fuso, só que aqui nós vamos chamar de fuso meiótico, né? Tranquilão? Então a gente anota mesmo evento que acontece na mitose, ocorrendo aqui na diacinese da prófase 1, tá? Passada a prófase 1, a gente vai ter a metáfase 1. Dá uma olhada nela aí, ó. Repara que aqui de novo eu dei um destaque. Então pega a caneta vermelha, pega a caneta fluorescente, pega adesivo, pega neon, pega LED, tá? Cola no seu caderno aqui, porque é na metáfase 1 que a gente vai notar um processo que torna a meiose reducional. E o que torna a meiose uma divisão reducional? É o fato, galera, de aqui na metáfase 1, os cromossomos homólogos se emparelharem no centro da célula, tá? Então eles vão se emparelhar no centro ou no equador da célula. Diferente do que ocorre na mitose, que alinha. Na mitose alinhava, aqui está emparelhado, olha só, tá um do ladinho do outro. Tio Igor, quando eu vou saber que está emparelhado? Quando as fibras do fuso, ó, chegarem de um lado de cada cromossomo, tá? Repara que aqui elas estão chegando de um ladinho de cada cromossomo, portanto está emparelhado, beleza? Se a fibra chega de um lado de cada cromossomo, é porque está emparelhado. Então aqui eu tenho pares de cromossomos se formando no equador da célula, beleza? Os cromossomos aqui também atingem a condensação máxima, é um período bom para você visualizar. A gente fala que o fuso mitótico ele está completo, porque se liga lá no centrômero dos cromossomos, tá? Igual a gente viu na mitose, bacana? Só que a grande diferença consiste nisso aqui, ó. E é por emparelhar que o número reduz ao meio, e eu vou te provar isso aqui agora. Olha só, quando a gente olha para a anáfase 1, olha o que vai acontecer. As fibras do fuso vão encurtar, joia? Então elas vão voltar em direção ao centríolo e quando elas voltarem, elas vão puxar um cromossomo homólogo para cada lado. Então eu não separo cromátide, igual aconteceu lá na mitose. Eu não vou puxar uma cromátide irmã para cada lado. Eu vou puxar um cromossomo homólogo inteiro para cada lado. Repara que aqui está indo o vermelho inteiro para um lado, o azul inteiro para o outro. A mesma coisa aqui, ó, vermelho inteiro para um lado, azul inteiro para o outro. Azul inteiro para um lado, vermelho inteiro para o outro. Tá? Então eu estou separando aqui os cromossomos homólogos. É uma diferença também importante para a anáfase da mitose. Beleza? E a gente vai fechar essa primeira etapa com a telófase 1. Aqui na telófase 1 a gente vai ter uma citocinese, joia? Só que essa citocinese, galera, ela vai formar para a gente duas células já com metade do número de cromossomos da original. Então, duas células já com o número reduzido ao meio, tá? Repara aqui, ó, vou voltar aqui um instantinho. Repara que a gente tinha
1, 2, 3, 4, 5, 6 cromossomos nessa célula, tá? Na hora que eu fizer aqui a telófase, eu já vou ter, ó, 1, 2, 3 na de cima, 1, 2, 3 na de baixo, tá? Então, cada célula formada já vai ter metade do número de cromossomos do original, ou seja, já vão ser células haploides, tá? Como é uma telófase, a gente tem todos os eventos de uma telófase normal. A carioteca reintegra, o nucleolo reorganiza, os cromossomos dão uma descondensada. Igor, mas depois da meiose 1, não vem a meiose 2? Vem. Não é besteira fazer isso não? Não, galera, porque algumas células demoram para passar da meiose 1 para a meiose 2. É o caso dos gametas femininos, tá? O ovócito 1 até chegar em ovócito 2 ele leva um certo tempo. Então esse processo ele pode demorar um pouco. O intervalo entre a meiose 1 e a meiose 2 pode ser grande, tá? Então vamos dar uma olhada aí para a gente ver, né, o que acontece logo na seguida. Ó. Logo na seguida, a gente vai ter a meiose 2. A meiose 2, galera, ela é igual à mitose. Então eu não vou ficar aqui detalhando tudo, porque se você assistiu a minha aulinha de mitose, você vai sacar aqui na hora, tá? Então repara só, ó. Cada uma das células que eu formei ao final da telófase 1, aqui estão as duas células que eu formei ao final da telófase 1, tá? Elas vão sofrer a meiose 2. Então vão passar pela prófase 2, aqui carioteca vai desintegrar, nucleolo vai dispersar, centríolos vão para polos opostos da célula, início da formação do fuso, tudo aquilo que você já sabe, tá? Como é igual uma mitose, repara aqui na metáfase 2 que os cromossomos ficam alinhados, ó. Fibra chegando dos dois lados de cada cromossomo. Se a fibra chega dos dois lados de cada cromossomo, é porque está alinhado. É igual a mitose, então vai alinhar. Só que eu tenho metade do número de cromossomos alinhado. Separo o cromátide irmã na anáfase 2 e ao final da telófase 2 eu vou ter 4 células, ó, 1, 2, 3, 4, com metade do número de cromossomos do original cada uma. Repara que aqui eu vou ter, ó, um cromossomo grandão, 2, 3 nessa célula, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ou seja, cada célula ao final vai ter 3 cromossomos simples, que é metade do número que eu tinha no original. Beleza? Para a gente fechar, vamos dar uma olhada nesse gráfico. A gente viu lá na aula de mitose. Vamos voltar com ele aqui na aula de meiose. Ó, repara só, que a gente vai sair daqui de uma quantidade X de DNA por célula. Aqui está mitose, mas é meiose, tá, galera? Vamos corrigir aqui, ó. Era para ser meiose. Tranquilão? Então, repara só. A gente vai ter uma quantidade X de DNA aqui. Essa quantidade X de DNA, de repente, ela vai para 2x, ou seja, a minha quantidade duplica, né? Então, eu sei que essa fase é a fase S, porque é onde o DNA duplica. Antes de S, eu tenho G1. Depois de S, eu tenho G2. E aí começa a minha meiose. Terminou G2, a célula vai dividir, tá? Então, nós vamos ter, ó, prófase 1, com a ocorrência do crossing over lá no paquítero, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. Bacana? Então, aqui fechou. Logo depois de terminada a telófase 1, a gente já vai para a prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2, fechando o nosso processo. Ó, repara que daqui, que a gente chama de meiose 1, até aqui, que a gente chama de meiose 2, é a meiose. Beleza? Agora, detalhe mais importante, se não tivesse nada nesse gráfico, eu ainda saberia que é uma meiose. Tio Igor, como? Porque saiu de X e terminou aqui embaixo, ó, em X sobre 2. Então, ou seja, repara que a quantidade de DNA ao final, ela é a metade da quantidade no início. Então, reduziu ao meio. Se reduziu ao meio, só pode ser meiose. Ah, tranquilo? Espero que você tenha gostado. Fechamos esse ciclo de aula, fechamos essa matéria. Qualquer dúvida, meu Instagram tá aqui embaixo. É só você me chamar por lá, deixar sua perguntinha, eu te respondo no menor tempo possível. A joia? Grande beijo, obrigado por ter assistido essa aula. Volte aí para assistir aos pets, volte aí para assistir mais aulas no canal. Me siga no Instagram, se inscreva aqui embaixo no canal para receber novos vídeos. No Instagram tem quiz, tem dicas para Enem. Participe lá também, tá joia? Um grande beijo e até lá para você.